No podcast Eu Acredito, podcast do pastor Fábio. Há 5 dias atrás, Abílio Santana foi abordado por Fábio sobre a questão da heresia da mansão de Jesus na praia. E o assunto foi bem descontraído e o pastor Abílio Santana pode dizer, na verdade, o que ele acredita, porque uma parte dessa história foi a sua fé, né? E a repercussão que teve até hoje. E é isso que nós vamos tratar hoje. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Pastor Abílio Santana, o problema não é Jesus ter uma casa, o problema é você dizer que ele tinha mansão na beira da praia. E o vídeo está aí para todo mundo ver você dizendo que ele tinha uma mansão. Ninguém está questionando se Jesus tinha casa ou deixar de ter. Até porque uma casa na beira da praia antigamente era ribeirinhos que moravam. Pessoas de baixa pobreza. Tá entendendo? Você não vê em capítulo nenhum, em versículo nenhum na Bíblia mostrando que Jesus era rico, que Jesus era bem de vida. Você não vê isso, cara. Entendeu? O problema aqui não é Jesus ter uma casa, entendeu? Tapera, onde colocar a cabeça embaixo. O problema é você dizer que Jesus tinha uma mansão na beira da praia. E você não fala isso, você não responde isso, você só fica falando que Jesus tinha uma casa, tinha uma casa, tinha uma casa, mas lá no áudio, lá no vídeo, lá você falou que ele tinha uma mansão na beira da praia, e que fazia aparecer mesa, que fazia aparecer cadeira. É isso que a gente está questionando, pastor. Fala, obra de engano, o que é que tu queres? Diz o teu nome para eu expulsar. Fala, desgraça, o que é que tu quer, Satanás? Fala, Kenga. Até porque é tu que disseste que é Kenga. Tu falaste que queria 6 homens para comer tu. Que desgraça tu quer? Fala que desgraça tu quer comigo. Até porque é tu que disseste que é Kenga. Tu falaste que queria 6 homens para comer tu. Que desgraça tu quer? Fala que desgraça tu quer comigo. Ô babaca, ô otário, ô burro. Para quem leigos fala, de leigo tereis aplausos. Como que Jesus nunca teve casa na praia, o abestalhado? Como que Jesus nunca teve casa na praia? Lê as escrituras direito, eu não vou te dar um versículo sequer. Agora, não fica tirando onda de galo de Campina, não, que você não é. Você é um otário, você é um abestalhado, você é burro. Você não passa num babaca, cara. Jesus não tinha casa na praia? Lógico que tinha, ó, abestalhado. Ah, quer que eu te prove? De natureza nenhuma, tá nas escrituras, não vou te dizer absolutamente nada. Agora não fica nadando de braçada não, que você é um burro. Você é um babaca. Você é um abestalhado. Você está enganando esses pobres coitados, rapaz. É com você mesmo. É você que eu estou chamando pro duelo. Você está me desafiando, falando bobagem? É você que estava dizendo que não tem isso na Bíblia, que Jesus nunca teve casa. É com você mesmo que eu estou falando. Com você mesmo. DDD 61 920555 mais alguma coisa. Com você mesmo, de óculos escuro. Não, porque a palavra desgraça é ausência de graça. Né? É ausência de graça. Tem gente que diz que a desgraça é a mulher do diabo. Ou seja, todos os demônios são anjos. Então nunca existiu anja lá em cima. Mas para não fugir do assunto. Resumindo, então, são seitas, sim. Sem sombra de dúvidas. O que caracteriza uma seita? Né? Uma seita herética, heresia, é aquilo que entra em choque com as escrituras. Mas o senhor também disse que Jesus tinha casa na beira da praia, o senhor não é um herege? Não caracteriza heresia. Se eu conseguir provar, eu calo a boca de quem acha que eu estou proferindo uma coisa antibíblica, né? Porque não ofende a salvação crer que Jesus tinha casa na beira da praia, ou não crê. Você acredita em Jesus? Sim. Implica na tua salvação? Para ser salvo tem que acreditar que Jesus tinha casa na beira? Não. Então não é heresia. Pode ser um erro teológico. Um erro teológico, uma invenção, né? Pode ser um surto. Pode ser um surto. Mas tem como provar que Jesus tinha casa na praia? É porque a ideia das pessoas de tecer crítica sobre essa abordagem sua é porque o senhor fala que Jesus era rico, né? E as pessoas querem um Jesus pobre. Eu falo que Jesus era rico?
Quem tem casa na praia geralmente é rico, né? Não? 1 Coríntios, tu te lembras? O que é que tá escrito? Pode colocar aqui na tela, Léo, por 1 favor. Coríntios, capítulo 10, versículo 26. 10:26. 1 Coríntios 10, 26. Olha aqui. O que é que tá escrito aí? 10:26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. É pobre, né? É. Aqui já acabou, né? Todas as casas da praia é do Senhor. Mas peraí. Bota aí, Vaso, bota aí. Agora eu lhe digo, coloca aqui. Pronto, João capítulo 1. Versículo 30. João capítulo 1. Verso 30. Põe aí versículo 34. 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Continua. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Continua. E os 2 discípulos ouviram-no, dizendo estas coisas, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Opa! Perguntaram: o senhor tem morada? O senhor tem casa? O que é que Jesus respondeu? Onde moras ou onde é a sua casa, né? Uhum. Jesus disse, versículo 39, ele lhes disse: Vinde e vede. Jesus não mandou eles embora. Quer saber onde eu moro? Venham e vejam. E aí? Foram e viram onde morava. Acabou. Jesus tinha morada? Tinha. Tinha. Mateus capítulo 4. Vamos para a morada, o endereço. Versículo 13. Mateus 13. 4:13. 4:13. Está escrito o quê? Olha aqui, ó. 4:13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Jesus morava onde? Não tá bom não. Mateus 13:1. Mateus 13:1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Repete isso. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Ele acabou de sair, estava sentado junto ao mar. Ele morou em Nazaré. Mudou de Nazaré. Mateus capítulo 4:13. E foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. E o outro versículo, ele saiu de casa e sentou-se na beira da casa, na porta da casa, junto ao mar. Ah, mas Jesus não tinha casa. Como não? Se ele fez a terra toda dele. Isso é apologia à desgraça, à miséria, à catástrofe. Ah, mas a Bíblia diz. Tá, põe aí o texto, o único texto que ele se baseia. Lucas, capítulo de número 9. Versículo 58. Lucas 9:58. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Simples! Chegaram para Jesus e disseram: Mestre, eu te seguirei. Aonde quer que o senhor vá, eu irei. Aí Jesus olhou e disse: Opa, pense bem no que é que você está falando. Quer vir, venha. Mas eu tenho hora para sair, mas não tenho hora para voltar. As raposas saem à noite e voltam de manhã, porque são animais noturnos. As aves saem de manhã e voltam de tarde. O Filho do Homem não. Tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. Ele não disse que não tinha casa. Se ele dissesse que não tinha casa, como é que ficam os 2 discípulos de João? Vinde e vede. Como é que fica Mateus capítulo 4, versículo 13? Saiu de Nazaré e habitou em Cafarnaum. Como é que fica capítulo 13, versículo 1 de Mateus? Saiu de casa e sentou-se à beira da praia.
É que o povo não conhece Bíblia. É o fato de eu dizer que eu moro no aeroporto não significa que eu não tenho uma casa. Morar no aeroporto eu estou dizendo Não, que mas eu ele vivo viajando, mas né? ele está dizendo aqui, o único texto, que eu tenho hora para sair, mas não tenho hora para voltar. As aves do céu saem e voltam. As raposas saem e voltam. O horário. Mas eu não. Eu saio, mas não tenho hora para voltar. Você quer ver um texto? Quer ver? Marcos capítulo 2. Marcos 2. Marcos 2. O povo ficava doido. Jesus tem casa, Jesus tem casa, Jesus tem casa. Não, porque ele não parava em casa. Aqui, ó. Vê aí. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se ou souberam que estava em casa. Aí a casa entupiu de gente. Jesus tem casa, Jesus tem casa. Aí o cabra quer pregar miséria, desgraça, catástrofe, quer fazer apologia à miséria e quer dizer que Jesus não tinha casa. Ó, Aí tem alguns que estão dizendo assim, o fato dele ter casa não significa que ele era rico. como que o Deus dos céus, como que o Deus dos céus não é rico? Onde é que está o erro ser rico? Mas aí tem os extremos, né, pastor? Ao mesmo tempo que uns faz muita apologia à teologia da prosperidade, tem outros que fazem a teologia da miséria. Mas veja bem, eu penso o seguinte, eu, pastor Abílio, penso o seguinte, Deus tem o que há de melhor para os seus filhos. O prazer de Deus é que seus filhos vivam bem. O Criador veio ensinar a criatura, primeiro, o caminho dos céus. Segundo, a morrer de velhice. Pode observar, o ensinamento de Jesus não foi unicamente céu. Foi horizontal e vertical. Primeiro, céu, religar o homem a Deus. Segundo, eu vim ensinar vocês a morrer de velhice. Ou seja, não quero que vocês tenham doença. Levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quer dizer que Deus tem prazer em te ver na miséria? Tem prazer em ver você batendo cuia? Que isso? Que ideia de louco! Quer dizer que Deus não tem prazer no filho dele viver bem, comer bem, morar bem? Que é isso? Que é isso? Que loucura! É que os crentes estão acostumados, não generalizando, porque muitos já têm uma mentalidade nova a respeito disso. Tem alguns que descartam a questão da teologia da prosperidade, mas acreditam na prosperidade bíblica. E, de fato, existe uma prosperidade na Bíblia para aqueles que servem ao Senhor. Está escrito, aqueles que crê nesses mandamentos e seguem e obedecem, comerá o melhor dessa terra. Então, não é o pior dessa terra, é o melhor. Então, isso é bíblico. Jesus tinha casa? Sim. Agora, aonde é que eu reconheço que errei? Aonde é que eu reconheço que foi uma falha, e diga-se de passagem, absurda, quando eu proferi? É lógico que é bíblico que Jesus, ele foi carpinteiro, aprendeu com seu pai. E eu eu proferi com muita segurança. Isso foi no Congresso dos Gideões Missionários, da última hora, um dos congressos que eu preguei lá. E eu disse que era mais ou menos um ano para entregar uma mesa, porque tinha que não tinha... Era muita demanda. Muita demanda. Não era só isso. Era que era na enxó, não tinha serradeira elétrica. Para cortar uma madeira no machado. Né? E tinha que fazer machado. Não tinha máquinas tecnológicas. Não tinha indústria. Né? Então era muito demorado. Só que eu acredito, né, que Jesus dizia, apareça. Onde é que está o erro? Eu duvidar. Agora, o certo seria eu dizer... Na minha ótica de enxergar, não está na Bíblia, mas é uma crença minha. Jesus dizia, apareça. Onde é que está o erro? É mágica? Não, porque mágica não existe. Mágica é uma ilusão. Aí é um milagre. Jesus dizia, apareça a sua cura. É mágica? Os discípulos procurando Jesus, já está fazendo 3 dias, e ele morreu e não veio. Cadê? Vamos pescar. Jesus ressuscitou, aparece na beira da praia. Eles foram pescar. Quando eles descem, né, eles acham ali. Eles saíram, foram pescar, não tinha nada ali. Quando eles chegam, o Senhor Jesus aparece na beira da praia, conhecemos a história, lança a rede para o outro lado. Quando ele chega, Pedro, é o Senhor, e foi nadando, correndo. Né, correndo é ótimo. Foi nadando, porque alguém pega isso aí e diz, correu na água. É claro, para quem já andou, deu alguns passos correndo.
Então, ele sai nadando e chega lá, o que é que ele encontra? Pão, peixe e brasa. A pergunta é, quem colocou lá? Quem colocou lá? Jesus. Ah, então é mágica? Então, tem gente que eu errei em não ter dito. Na minha ótica de enxergar. Uma conjectura minha. Uma conjectura minha, mas aí eu disse, ele apareça. E pra mim, até hoje, eu acredito assim. Mas o erro foi não trazer pra mim. E não dar a fonte. A fonte é a minha crença. Acabou. Perfeito. Então, dentro dessas colocações, o senhor não se considera um herege? Eu tenho certeza que não sou herege. Certeza que não sou herege. E nem maluco. É que soa como engraçado quando o senhor fala bem assim. Jesus dizia, cadeira, apareça! Mesa, apareça! Aí a gente fica desenhando, imaginando na mente um menininho de 12 anos falando, ô pai, tem muita demanda, a gente não vai dar Deixa conta comigo. não. É muita viagem também, né? Fala a verdade. Ser baiano é massa demais, porque só os baianos têm essas viagens na cabeça. Opa aí, ó. Se Jesus fosse baiano, aí seria melhor. Opa aí, ó pai, ó. Ô paiinho, deixa comigo aqui. Apareça. Ai, pastor Abílio, demais. Então, se eu não se quiser... O Abílio disse que dizer que Jesus não... Ou, aliás, que Jesus tinha casa à beira da praia não é uma heresia. Eu concordo. Dizer que Jesus tinha uma casa ou uma mansão à beira da praia não é só uma heresia, é na verdade a teologia da prosperidade. Eu vou explicar por quê. Porque assim, Jesus tinha 12 discípulos, sim ou não? Alguns deles, como Pedro, por exemplo, eram pescadores. E Pedro tinha a casa na beira da praia. Essa praia era o lago de Genezaré ou de Tiberíades, ou Mar da Galileia. Então, a cidade de Cafarnaum, que era às margens do rio Tiberíades, havia casa de pescadores. E o principal de seus apóstolos foi Pedro. Pedro era pescador. E Jesus se hospedava na casa de Pedro. Pronto, está resolvido. E na casa de Pedro, numa certa feita, a primeira vez, na verdade, que Jesus foi, a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Jesus tocou e ela foi curada. E a notícia foi se espalhando. E sempre que Jesus se hospedava lá, se juntava muita gente e Jesus curava. Uma das vezes, desceram um paralítico da parte de cima e Jesus disse a ele, teus pecados estão perdoados. Aí algumas pessoas murmuraram e disseram, quem é esse que diz que tem poder de perdoar pecado? Jesus disse, eu vou mostrar que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, tome a tua cama e vai para a tua casa. E ele fez aquilo. E o pessoal ficou, boquiaberto. Quando Jesus mais tarde disse assim, e tu, Cafarnaum, erguete-ás até os céus, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que em ti foram feitos, eles se arrependeriam e viveriam até hoje. Então quando diz assim, Jesus está em casa, era na casa de Pedro, onde ele ficava hospedado. Jesus saiu de casa, Jesus estava sentado à beira do mar perto da casa. Enfim, era isso. Pode pesquisar, é isso aí. Agora, quando se diz que Jesus tinha uma mansão, ou construiu uma mansão, está dizendo que beira de praia é um lugar de prosperidade. Então, se é um lugar de prosperidade, Jesus estava ensinando a termos uma vida de prosperidade. E, na verdade, essa é a teologia da prosperidade. Entende? Muito bem. O Fábio disse que Abílio prega que Jesus era rico, mas o povo quer um Jesus pobre. Você sabe, Fábio, que não é assim que o povo quer um Jesus pobre. É que o que acontece é que Jesus, ele se fez servo.
né, ele sendo o Senhor, ele se fez servo aqui na terra. Vou dar um exemplo aqui. A casa que Jesus esteve hospedado era emprestada. Ele morou com os pais e saiu de Nazaré. Por exemplo, ele foi levado para o Egito. Ele tinha uma casa no Egito? Não, foi levado. Morou em Nazaré, ele tinha uma casa própria dele. Ele foi chamado Nazareno e morou com os pais. E foi para Cafarnaum e esteve lá com Pedro. Quando ele falou, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, eu entendo que ele não tinha um lugar certo para ficar. Podemos dizer que ele não tinha um lugar só ou uma casa dele para ele estar residindo. Não, eu não posso abandonar minha casa, eu tenho de morar aqui, eu viajo, mas estou sempre na minha casa. Não. Ele mesmo ensinou no capítulo 10 de João para os discípulos que onde aceitassem eles, ficassem hospedados. Foi isso que Paulo sugeriu para os irmãos, que quando recebesse irmãos, desse comida e hospedagem para eles. Entende? É assim que está escrito, né? Então é o seguinte, a casa de Jesus foi emprestada, era de Pedro. Por exemplo, uma certa vez o Abílio Santana pregando que Jesus era rico, ele disse, e a túnica desse pobre? Ele era pobre? Brigaram pela túnica dele. Você sabe, Abílio, e eu sei, todo mundo sabe, que Jesus, eles botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, batiam com um caniço, uma cana na cabeça, e pegaram um manto carmesim, um manto escarlate, e botaram nas costas dele, que era um manto de rei, era uma túnica, tipo uma túnica real, botaram para blasfemar, e se ajoelhavam e diziam, salve o rei dos judeus, e batia com a cana na cabeça dele. Foi aquela túnica que botaram blasfemando, que pegaram, e lançaram sorte para ver quem ganhava. Você disse que brigaram pela túnica dele como se fosse a túnica de José. Coisa da teologia da prosperidade. Você sabe muito bem que ele não andava com capa de rei. E se ele andasse com capa de rei, quando Judas deu a pista de onde ele estava no jardim do Getsemane e perguntassem assim, quem é ele? Se fosse para perguntar, Judas diria, é aquele que está com, não tenham dúvida, é o que está com um manto escarlate, mas não era. Mas enfim, então, a túnica dele, né? Até que o Marcos Antônio diz assim, que ainda mais por este manto carmesim, maculado pelo sangue inocente. Acho que o sangue inocente não ficou no manto carmesim, ficou na veste dele mesmo. Mas o manto acho que tiraram, lançaram sorte, não deixaram sangue naquele não, que era só para blasfemar, né? Ele pegou, por exemplo, um jumentinho emprestado. Ele disse, o mestre precisa, o mestre precisa do jumentinho emprestado. Pediu os discípulos para pedir um jumentinho emprestado, não é? O sepulcro dele foi emprestado também, foi de José de Arimateia. O cenáculo para celebrar a Páscoa foi emprestado também. E sabe por quê? Porque ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ele falou no jardim do Getsemane, se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos lutavam por mim e não deixavam que eu fosse preso. Então, ele mesmo falou, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões escavam e roubam. Como é que, se ele juntasse, porque uma casa na beira da praia já é um certo tesouro, né? É um patrimônio, né? Se ele tivesse essa prática, ele mesmo, quando Pedro disse que era para pagar o imposto, ele disse, vá até o mar de Tiberíades, né? Vá até o lago, onde Pedro costumava pescar, pega um peixe que tem uma moeda lá dentro. Interessante que Jesus podia fazer milagres sim, mas a justiça do Criador mostrava que o milagre era naquilo que ele não podia. Ele foi experimentado em tudo. Ele veio representar o ser humano, não um ser humano mágico, mas um ser humano normal. Era o papel dele, por isso que ele enfrentou tudo por nós, né? Passou por toda a experiência, inclusive o trabalho, não fazia aparecer mesas, porque está escrito mesmo que ele foi experimentado nos trabalhos, Isaías 53. Fala sobre isso, né? Pois bem, aí o Abílio diz assim, dizer que Jesus não tinha casa é apologia à miséria, à desgraça, à catástrofe. Eu diria que dizer que ele não tinha uma casa própria dele é apologia à escritura mesmo, né? Tem de se saber que, eu vou dar um exemplo aqui, muito claro, para crianças na fé. Eu não vou falar para os maduros, eu vou falar para crianças na fé. Jesus, biblicamente falando, eu vou falar biblicamente, Jesus é o Filho de Deus, herdeiro do céu, mas veio aqui como filho do homem, ele dizia, eu sou filho do homem.
Ok? Não é filho de homem, filho do homem, natureza humana. Como homem, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Como filho de Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. Tá entendendo? Então, assim, filho do homem sendo filho de Deus, ele sendo o Senhor, se fez servo. Em outras palavras, sendo patrão, sendo empresário, patrão, se fez empregado, trabalhador. Sendo grande, se fez pequeno. Sendo mestre, se fez aluno. Aprendeu com o pai, aprendeu, entendeu? Então ele, sendo rico, se fez pobre. Está entendendo? A profecia dizia que vem o teu rei humilde montado num cavalo branco, cavalo de Napoleão Bonaparte. Não, montado num jumentinho, filho de jumenta. Entendeu? O berço dele foi emprestado, foi uma manjedoura de animais. Era o papel dele. Ele, né, sendo Deus, se fazer homem. É isso. É uma coisa simples de entender. A Bíblia diz que Deus tem o que há de melhor para os seus filhos, e o prazer de Deus é que seus filhos vivam bem. Eu concordo com você. Concordo sim. É tanto que Deus preparou para os seus filhos vida eterna. Todo amor, toda alegria, toda paz, toda justiça. Tudo de maravilha, o de melhor. Ele preparou. Só que, e isso se refere à vida eterna. Agora, aqui na terra, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Entendam, eu não sou sadomasoquista. Eu não gosto de sofrer. Eu acredito sim que o Pai abençoa seus filhos, tanto aqui, 100 vezes tanto, por fim, a vida eterna. Mas o extremo é a teologia da prosperidade. Gente, vamos lá. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vê que é uma batalha. Você pode conseguir, o Pai pode fazer você prosperar sim. Principalmente a prosperar é com o seu trabalho. O que acontece com esses pastores, eles querem prosperar através da fé alheia e fica manipulando a escritura para que as pessoas deem oferta. A teologia da prosperidade, o que eles ensinam é que Deus quer os seus filhos prósperos, ricos, e aí eles agora se tornam os marqueteiros da riqueza. Eles se tornam o homem da sorte. Olha, o dinheiro me procura, a bênção me procura, a vitória me procura, a conquista me procura. Quem estiver em minha volta será abençoado. Eu vou lhe ensinar o caminho da bênção. E o que vocês vão fazer? Vocês vão cultivar essa bênção na vida de vocês, cooperando comigo. Foi assim que um cãozinho guloso que passou aqui, um senhor chamado Galdino, que pastoreou aqui a igreja, ele disse o seguinte, quem quiser comprar uma Hilux igual a minha, uma caminhonete, essas coisas, venha participar aqui das minhas campanhas, do meu trabalho, contribuir comigo, que eu sou sacerdote, é para isso. Mentiroso. Você não é sacerdote para isso. Paulo não falou sobre isso, o Messias não falou sobre isso, os apóstolos não falou sobre isso, a patrística não falou sobre isso, a escritura não fala sobre isso, seu cão guloso. Isaías diz que você é um cão guloso. Então veja só, Jesus falou, meu reino não é daqui. Vocês lembram que Satanás disse para Jesus no monte, mostrou os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse, retira-se, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Né? Pois bem, Jesus disse, ser fiel até morrer, até a morte. O caminho da prosperidade de verdade é você ser fiel ao Criador, porque a prosperidade de verdade é Deus na tua vida. Tem muita gente bilionário, mas põe um revólver no ouvido e tira a própria vida. Porque não tem a coisa mais rica que existe no mundo, que é a vida. Pode estar certo, esses pregadores que estão pregando mentira, eles não têm vida. Podem ter recursos financeiros, mas não têm vida. Tem nome de quem vive, mas está morto. E diz, estou rico e enriquecido, mas não sabe que é um pobre, miserável, cego, surdo, nu e desgraçado. É o espírito de profecia que fala em Apocalipse para uma das igrejas da Ásia Menor. Olha só, está escrito para você, Abílio, que Deus quer prosperidade, é como se fosse só aqui na terra. Não, mas tem a vida eterna. Eu duvido que aquele
que a parte que ele quer da herança é só aqui na terra, ele quer usufruir de tudo aqui, principalmente porque os que fazem não ajudam os carentes. Eu duvido que tenha lá, baseado na parábola do rico e Lázaro. Jesus disse que havia um rico que regalava esplendidamente, ou seja, todo dia exibia a sua fartura, a sua riqueza, a sua comida perante os amigos, fazia festa todo dia. E havia um mendigo chamado Lázaro que jazia enfermo à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e ninguém lhe dava nada, até os cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu, o mendigo morreu. Ninguém deu nada, ficou com fome e morreu. Foi isso que me fez sair do sistema. Eu quero cuidar daqueles que estão morrendo, passando fome, e não ficar alimentando com dinheiro essas estrelas, pastores e cantores que estão enricando, arrastando muito dinheiro e não cuidam dos carentes. Eu concordo com Júnior Trovão que se as pessoas pagam milhões para cantores seculares cantarem, então poderia pagar para cantores evangélicos e pregadores evangélicos. Mas eu concordo também que essas riquezas, eles fossem servos de Deus e partissem com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro, com o necessitado, com os carentes, socorressem os mendigos, tivessem entidades para cuidar dos carentes, sim, aí eu concordaria. Não sendo, não é servir ao Criador, é servir ao mundo mesmo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu também não sou contra jogador de futebol, mas aí tem jogador que chega a ganhar 1 milhão até por dia. Tem os maiores salários do mundo. Mas aí, se esses salários dos jogadores, se eles repartissem com os carentes, bem. Mas se eles não repartem apenas para reinar na terra, ser milionário e adorado, eu não aplaudo. Eu não acho isso correto. Isso é as riquezas do mundo e a glória deles. Não faz sentido. Países que o salário de um jogador daria para cuidar de 30% do país que passa fome e pagam para um atleta, eu acho um absurdo, uma loucura, uma idolatria, uma coisa maligna. Não sou contra, repito, a nenhum jogador, não sou contra, né? Mas eu acho que tem essas discrepâncias, esses absurdos, essas incógnitas. É absurdo isso, né? Pois bem, Moisés, está escrito que Moisés... Sim, peraí, deixa eu voltar para a parábola do rico e Lázaro. Então está escrito o seguinte, que o Lázaro, ele morreu e foi sepultado. No seio de Abraão, ele olhou, abriu os olhos no seio de Abraão e viu o rico longe que estava ardendo em chamas. E o rico disse, pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água, me toque na língua, estou atormentado nessa chama. Aí Abraão falou, filho, lembra que tiveste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. É o que eu estou dizendo. Acho que as pessoas que desfrutam só de riqueza na terra e vê os outros sofrendo, não faz nada. Porque na primeira carta de João diz que saberemos que somos filhos de Deus se amarmos o nosso próximo. E quem ama o próximo não tem como ficar milionário desse jeito, seu Abílio, que carrega relógio de ouro, anel de ouro e diz que tem ouro, porque é servo de Deus. Os servos de Deus, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, todos eles, Judas, o irmão do Senhor, Tiago, o irmão do Senhor, eles não tinham ouro, não tinham prata, não tinha nada. Pedro e João, quando chegou na porta do templo chamado Formosa, que tinha um paralítico, disse, eu não tenho prata nem ouro, o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Vocês não têm o levanta-te e anda, tem prata e ouro. E do que adianta? Se tivesse o levanta e anda, então teria garantido um lugar no seio de Abraão, ou no paraíso, ou com o Pai. Foi Jesus que falou. Tiveste os teus bens em tua vida, né? Tantos líderes aí, bilionários, mas que só tira, só suga dos pobres, dos carentes. Não dá nada. E aí, como é que fica Mateus 24 e 31? Quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, na glória do seu Pai, se assentará no trono de glória, reunirá as nações diante dele, separará as ovelhas dos bodes, como o pastor faz com as ovelhas e os bodes. Separará uns dos outros, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E dirá aos que estão à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino eterno, preparado para ti desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me,
fui estrangeiro e me recebeste, e dirão os fiéis naquele dia, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou nu, ou preso, ou doente, ou estrangeiro, e cuidamos de ti. Ele dirá, toda vez que fizeste um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. E dirá aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Porque tive fome, não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestiste, enfermo não me visitaste, preso não foste ver, me fui estrangeiro e não me recebeste. E dirão os infiéis naquele dia, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou preso ou nu, estrangeiro ou doente, e não te assistimos. E dirá o rei, toda vez que deixaste de fazer um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. A teologia da prosperidade ensina o cara a ser rico, a ser proeminente, a ser eminente, a ser bem-sucedido, a ter sucesso, a ter tudo. Só não ensina a partir das riquezas com os pobres. Foi o que Francisco de Assis fez, um herói na fé de verdade, pegou sua herança, partiu com os pobres e fez isso. Não é porque ele queria ser ultrajado, ser desprezado, ser mendigo, ser pobre. Não, é que ele queria seguir os passos de Jesus. Chegou um jovem rico para Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos, porque o mandamento era baseado em amar a Deus e o próximo. É só amar a Deus e o próximo já está bom. Entendeu? Não precisa ir para templo, não precisa fazer ritual. Ama a Deus e o próximo. E aí ele disse, tudo isso eu já fiz desde a minha mocidade. O que me falta? Ele disse, você quer ser perfeito? Venda o que tens, parta com os pobres, terás um tesouro no céu. Venha, siga-me. Ele baixou a cabeça e foi embora. Seja Abílio, seja Mar Feliciano, seja Edir Macedo, seja Valdemiro Santiago, seja Leonardo Salles, seja Camila Barros, seja da deputada Cassiane, seja Lauriette, seja Mara Lima, seja qualquer cantor e pregador, Elaine de Jesus, seja os Gideões missionários, seja quem for. Na hora que Jesus disser, pega o que tem, parta com os pobres e siga-me, eles baixam a cabeça e vão embora, porque não é o Messias que estão servindo, e nem seu Abílio Santana não está servindo. Seu Abílio, você, para se candidatar, para renovar o seu mandato, declarou que tinha milhões. Marco Feliciano declarou que tinha milhões. E todos esses aí, para se candidatar, tem milhões. O que é que vocês juntam? Não tem como repartir, né? Pois é. A semelhança de vocês com 16 anos até 38 anos, e agora já passei de 40, né? Até 38 anos eu militei pela Assembleia de Deus. Fui líder quase 10 anos. 10 anos fui itinerante. Trabalhei tanto que eu tenho umas dívidazinhas passadas de quase 10 anos, ainda umas dívidas atrasadas, porque eu tive um acidente. Quando estava fazendo campanha, cuidando dos outros, me acidentei para livrar uma menina de atropelá-la, né? Ela atravessou na minha frente, na principal, na avenida, eu me joguei na frente de um carro para não bater nela. Tive um desligamento de clavícula, atingiu o sistema nervoso, foi um período que eu estava trabalhando, tive um prejuízo, tenho umas contas para pagar. Não me sobrou nada nas mãos, mas a semelhança do que aconteceu comigo, de não ter nada, depois de mais de 20 anos como líder, aconteceu com muitos outros, aconteceu com os discípulos do Salvador, aconteceu com o Messias. O Messias não saiu da sepultura com baús cheios de joias, não. Somente o corpo transfigurado e ressuscitado, não tinha riqueza, ninguém vai levar riqueza no caixão, né? Está escrito, se tiver o que comer, o que beber, fique feliz, satisfeito. Não estou fazendo apologia de pobreza, estou falando o que está escrito. Se a Bíblia não serve para você, então deixe de ser crente de acho. Aposente a Bíblia, mas não vá manipular o texto para usar para ser rico. Vai fazer o quê, né, meu irmão? Se os seus líderes também, se a maioria das lideranças usa para enricar, é igual o livro de Eli, com Denzel Washington. O inimigo pegou a Bíblia e disse assim, eu com esse livro, eu controlo as pessoas, eu domino as pessoas vão me dar ouvido por causa do livro, sim. Quem é um bom orador, pega a Bíblia, transforma no livro de marketing, vai pegar as partes que falam sobre riqueza, sobre governos, e vai governar sobre o povo, e vai arrancar até o fundo das calças do povo. Mas Jesus falou, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, jamais cairá na lábia de vocês. Pois bem, agora, vamos lá. Moisés está escrito. Alguns dizem que Moisés foi uma mitologia, não eu. Na escritura diz que Moisés deixou de ser filho da filha de Faraó e de ser herdeiro do trono para por um tempo sofrer no deserto com o povo de Deus. Não foi o que Jesus fez também, deixando o céu, deixando os anjos para descer, para sofrer pelo seu povo aqui? Não foi isso? Se Jesus é Deus, e se Jesus é herdeiro de tudo, todo poder foi me dado no céu e na terra, herdeiro do trono e de tudo. Então,
Por que que ele morreria na cruz? Não precisaria morrer, não precisaria nascer, não precisaria viver, não precisaria trabalhar, não precisaria sofrer, não precisaria morrer na cruz, não precisaria de nada, poxa. Mas se o plano era esse, de se fazer igual um de nós e passar por tudo que nós passamos para ser o verdadeiro representante do homem. Por isso que Paulo falou para Timóteo, né? Só o único mediador entre Deus e o homem não é Frank Lima, eu apenas abro a mente das pessoas, ajudo a abrir a mente. Não é os pastores, os líderes, é Jesus, homem. Ele foi homem suficiente para representar Frank Lima, para representar você, porque ele comeu, ele bebeu, ele nasceu, ele chorou, ele sorriu, ele vestiu, ele foi ser humano para representar o ser humano. É um legítimo representante de Deus e legítimo representante do homem, portanto, podendo fazer ou reatar o pacto de Deus com o homem, né? Ou seja, como se fosse metade homem, metade Deus, ou 100% homem, 100% Deus. Seria isso, entendeu? É muito fácil de entender isso, né? Ele se despojou da sua glória e se vestiu de humanidade, tá entendendo? Não, ele é dono do ouro e da prata de Deus, então por isso ele tem que ter uma casa. É claro, ele podia ter tudo, mas a missão dele não era isso. A missão dele não era fazer fortuna aqui na terra. A missão dele, ele disse, eu vim para morrer. E Pedro, não fale isso, não diga isso, que nós vamos ficar entristecidos para trás de mim, Satanás. Tu não entende as coisas de Deus, só as coisas do homem. Eu vim para isso. Se a semente for plantada não morrer, ela não nasce, não produz fruto. Eu vim para dar minha vida. Não, mas segundo Abílio Santana, ele veio para ser próspero e mostrar que o que Deus quer é a prosperidade dos seus filhos. Repito, é claro. Com certeza o Criador quer a felicidade e a prosperidade dos seus filhos, mas um dos princípios é trabalhar com o suor